o meu setor de marketing, de fotografia, vídeo, etc., que é enorme, que é o Thiago e o Renato, pediram para você sentar aqui na frente. É possível ocupar essa mesa aqui na frente? Migrar aqui para frente, por gentileza, por razões de, enfim, de fotografia, etc. A mesa lá de trás, cadê a mesa lá de trás? Klinger, Felipe e companhia, por favor, mais para frente. Isso, muito bem. Thiago, a Paula também? Aí, ficou bem melhor. Muito bom, muito bem. Parece que esse feriado dificultou a vinda hoje de manhã de alguns que avisaram a Mari no setor de gestão de participantes. Outro setor muito importante da companhia, e avisou que só vão conseguir chegar durante a manhã ou à tarde em função da volta do feriado. Paciência. Nós gerenciamos de evento para evento as participações. Enviamos e-mails, que todos vocês escreveram, e as pessoas confirmam a sua presença. Então nós sabemos exatamente quantas pessoas confirmaram essa presença, e por isso sabemos exatamente quantas pessoas, em tese, deveriam estar aqui. E as pessoas são tão gentis e avisam aonde estão e por que ainda não chegaram. E muitas pessoas disseram que estão voltando do feriado e não vão conseguir chegar agora de manhã, só vão conseguir chegar à tarde. A Newton, o Iomar da Fides avisou que está doente. Exatamente, está com sinusite brava, muita febre e não vai conseguir chegar. Por exemplo, é um exemplo, né? Então, o Iomar da Fides está doente e não vai conseguir chegar. Então vamos lá. Viu, Wagner? Bom dia. Bom dia, Denis. E acabei de falar, Wagner, que as pessoas avisaram a Mari que não conseguiram chegar hoje de manhã em função do feriado e só vão conseguir chegar hoje à tarde. Bastante gente avisaram que só vão conseguir chegar hoje à tarde. Mas nós vamos seguir com a nossa programação e eu vou anunciar o nosso primeiro palestrante. Nós vamos ouvir primeiramente, para abrir o nosso 8º workshop com a temática Visão Integrada. Nós vamos ouvir o Evandro Miller. Evandro é consultor, palestrante e articulista especializado em inovação, empreendedorismo, gestão e negócios. Escreve para o portal ES360 e apresenta um programa sobre inovação na Band News e na TV Capixaba. Bacharel em Matemática pela UNB, Brasília, mestre em Informática pela PUC, Rio de Janeiro, e MBA em Administração pela FGV, também Rio de Janeiro. Foi diretor da FINEP, presidente da DataBrev, diretor do Sebrae Espírito Santo
é presidente do IBEF, também Espírito Santo. Atua como investidor, mentor e conselheiro de startups e empresas. Atualmente é presidente do CDMEC, membro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Vitória e do Conselho de Política Industrial da FIBES. Evandro, a plateia é sua. Bom dia. Bom, o Peter pediu essa temática aqui da apresentação, visão integrada. Quer dizer, eu não vou fazer uma apresentação sobre visão integrada, eu vou dizer que pelo meio que eu circulo, como é que eu percebo a importância da cidade da inovação. Aqui é apenas um palpite a mais das coisas que vocês estão discutindo aí ao longo desse tempo todo. Vamos ver se está certo aqui a passar. Esse aqui é a direita, tá? Uma primeira discussão que eu percebo, né, que acontece aqui, e semana passada teve uma discussão sobre o plano estratégico do Estado, chamado ES500, que ES 500 anos, a ideia de que o Estado faça um planejamento para 2035, quando completa 500 anos da colonização. Eu participei do evento lá e havia a discussão qual é a vocação tecnológica do Espírito Santo. Vamos concentrar em alguma coisa que tem uma vocação específica. Às vezes eu vejo essa discussão acontecendo nos eventos que vocês me mandaram também. Qual é a vocação aqui, qual seria a vocação da cidade da inovação? Então, certamente é um tema que passa por aí. Aí eu comecei a analisar, no meio que eu circulo, como é que essas coisas acontecem, né? Aí eu pensei o seguinte, bom, pega três startups, aí vamos dizer, essas startups que fizeram mais sucesso nacionalmente, PicPay, a Zite, a Wine. Cada uma é de um setor diferente, né? Uma é uma fintech, outra é um retail tech, outra é uma log tech, né? Como se chama as startups normalmente aí por esse sufixo tech, né? E aí você percebe o seguinte, pensando nessa discussão semana passada, né? Você tinha, às vezes, a vocação do lugar dependia muito da informação que circulava naquele mesmo lugar ali, do que você conhece, do que está por perto, etc. E com a internet, aparentemente, você tem acesso a toda a informação, a tudo que acontece, em todos os lugares, em qualquer coisa. Então dá a sensação que abre muito o leque. Você não precisa fazer alguma coisa de tecnologia associada apenas ao lugar, ou à vocação, ou aquela coisa por perto de você, né? Você tem acesso a tudo. Então o PicPay surgiu por acaso, lá dentro da Tec Vitória e tal, dois grupos que não tinham nada a ver um com o outro, se juntaram lá no cafezinho e saíram uma fintech. Duas empresas que não tinham, dois investidores que não tinham nada a ver um com o outro, né? Eu participei disso direto, estava no Sebrae na época. Um desenvolvendo uma máquina para multifios, o outro fazendo outro software, não sei de quê, né? Ia parar se juntando no cafezinho lá e saiu a fintech, que era uma coisa ainda além do que os outros dois faziam, né? A Zite também, a Retail Tech, abriu loja sem caixa para pagamento e tal, também é um negócio que surgiu o quê? Tem vocação o Espírito Santo para isso? Não. A Wine também é um negócio que veio, o Rogério veio da Bahia para cá, porque aqui eu acho que tinha investimento, tinha benefícios fiscais razoáveis, então veio para cá e daí saiu a Wine, né? Então esse tipo de coisa me dá sempre a sensação de que da vocação é um negócio difícil da gente se estabelecer, pelo menos a priori. Aí, como eu tenho um negócio do programa na televisão e no rádio, eu convido um monte de startup para falar lá e começo a conhecer um monte de gente, o que está fazendo, de onde o cara veio, o que eles fizeram, né? Aí vê essa lista aí enorme e aparece tudo, né? Pega ali a VTR Effects, né? Lá na UCL eu quero fazer uns guitarristas, meia dúzia de guitarristas que gostam de tecnologia, aí desenvolveram um pedal de guitarra lá que o negócio está vendendo para os Estados Unidos. Qual é a origem disso? Né? Um negócio que você sai da cabeça deles, do conhecimento específico deles. Pega, às vezes, um negócio completamente. Não vou falar de todos, não, mas comentar algumas especificamente. Frete rápido, dá um baixo Guandu, o cara faz uma startup, uma logtech de logística, vendendo para o Brasil inteiro, com grandes clientes como Nestlé, etc. Tal, Celog e tal. A partir de baixo Guandu, no lugar, né? Que normalmente
seria improvável você ter uma startup surgindo, né? Então tem umas coisas desse tipo que acontecem. Aí tem de tudo aqui, Destinijar, na área de Clean Tech, você tem Zero Esgoto também na área de esgoto, aí ganhando prêmios por causa disso, também de outra origem completamente diferente. Você tem a Sybior tá lá na incubadora lá que o Anilton está fazendo exoesqueleto para teste de produtos na área de medicina, né, para ajudar a recuperar os AVC. Então tem de tudo aí, a origem diversa. Agora é importante a gente ver também o seguinte, tecnologia também não é só startup, né? Você tem o mundo, eu presido do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, por exemplo. Aí eu começo a perceber que tem um mundo fora da startup, que é o mundo da mecânica, da automação e tal, que não está circulando, é um tipo de coisa diferente das startups digitais, realmente são mais simples de acompanhar. Aí você pega empresas como essa aqui, Fluid Controls, a maior empresa do Brasil de sensores, de válvulas de segurança, válvulas de segurança. A maior empresa de segurança fica ali no bairro de Fátima, tá? No cantinho ali, fazendo coisas fantásticas, de filtros, fazendo filtros industriais ali em Guarapari, né? A Metalosa, com projetos específicos. E você tem, aí são empresas que não são startups, mas que estão fazendo tecnologia nessa área de mecânica, principalmente, e outras coisas fora da área digital especificamente. E você tem algumas empresas maiores desenvolvendo tecnologia também. Fortes Engenharia, na área de construção de tanques, uma coisa inovadora que a Arcelor comprou, vendendo para Vale, construção de tanques circulares, que era uma novidade que não existia. Então, das empresas de engenharia também saem muitas coisas interessantes. Então, você tem um mundo de tecnologia de várias origens, e aí tem coisas interessantes. E no mundo, está ali, da ferida, chama em inglês, seria da ferida. É um grupo, é uma empresa dinamarquesa que tem três pessoas na Dinamarca, 10 aqui em Vila Velha, e os 10 desenvolvendo equipamento na área médica, né? Sofisticado. E está aqui, né? Por acaso está aqui, não, porque o grupo trabalhou nessa área alguma vez, aí foi para a Dinamarca e trouxe para cá. Aí você pega aí, Best Reverse. O cara desenvolveu uma tecnologia para dar marcha ré na moto da Harley Davidson, que é a moto pesada demais, e ele desenvolveu a tecnologia, está vendendo a tecnologia para os Estados Unidos. A partir disso, porque lá tem muito Harley Davidson, e a moto é pesada para ser carregada, muitas pessoas são mais velhas que gostam disso. Então tem de tudo aí. Neovision, na área de visão computacional, a Nome Robotics, lá do grupo a partir da UF, do professor Alberto. Então tem de tudo aí, Liberfly na área de direito. A Liberfly, por exemplo, essas brigas que você tem com a companhia aérea, né, que atrasou o voo, perdeu bagagem e tudo, aí eles assumem a briga, compram a briga sua e vai ela brigar com a justiça lá para resolver, ela compra por R$1.000 e vai tentar ganhar 3, 4 anos da companhia aérea adiante. De onde surgiu isso tudo? Surgiu de ideia, da cabeça de cada um, né? Aí você pega o Fundo Soberano, não sei se todo mundo está acostumado a essa discussão do Fundo Soberano aqui, já foram apresentados aqui certamente, não sei. Não? O Fundo Soberano é um fundo que o governo do Espírito Santo criou a partir dos royalties de petróleo, separou 250 milhões para investimento em startups de maneira geral. E em vez do governo escolher as empresas, eles fizeram um edital através do BUDS para escolher uma empresa especialista em fundos de capital de risco. Aí ela teve 3 lá de Curitiba, que ela seleciona as empresas e investe nas empresas a partir de determinada tese, né? Elas investem de 300 mil a 30 milhões, dependendo da empresa, mas procurando normalmente empresas que são escaláveis rapidamente, que têm uma tecnologia, que têm algumas coisas que têm substância. Aí investiram já nessa quantidade de empresas. Aí você vê também, elas vão procurando empresas de todo tipo aqui pelo Espírito Santo, seja diretamente as empresas que já estão trabalhando normalmente, que elas têm aqueles investimentos maiores, né? Maior que teve aqui, foi 20 milhões e tal, até 2, depois tem a aceleração, é que eles fazem o projeto também para selecionar, abrem editais para as empresas pequenas que queiram, que tem um projeto que se adequa à tese deles, traz essas empresas, ajuda a acelerar como uma mentoria específica, né, pesada em cima das empresas para poder, e coloca o dinheiro delas. Aí tem os valores aí colocados. Você vê, aí quando você olhar, tem empresa da área de recursos humanos, tem empresa da área de tecnologia em geral, tem empresa da área de saúde, tem
A Evo, acho que é o maior investimento que teve hoje em dia, do Espírito Santo mesmo. A Evo faz esses trabalhos de identificar, de acompanhar a inovação dentro das empresas e como é que desenvolve a partir de ideias feitas pelos próprios funcionários, evoluir dessas ideias básicas feitas pelo próprio funcionário da empresa até chegar no ponto de sair para o mercado, efetivamente, ou implantação daquela ideia. Eles administram esse processo todo. Aí vai embora, converta ali embaixo, desenvolver uma tecnologia diferente que é para fazer o seguinte: qualquer site, rapidamente eles convertem num aplicativo. Né? O negócio que a gente vê, o cara tem um site, não tem aplicativo, imediatamente eles convertem aquele site aplicativo em 24 horas. Então são tecnologias que o cara inventa, que cria, etc e tal. E de onde vem isso? Né? As origens possíveis dessas startups, empresas de tecnologia, que tem algum envolvimento com tecnologia em geral. Aí eu estava pensando, olhando essa lista aí, de onde vêm essas ideias? Né? A partir de empreendedores que têm experiência específica ou conhecimentos pessoais. Né? Eles conhecem alguma coisa. Eu participei, por exemplo, do evento da UVV, um tempo atrás, que eles fazem, acho que todo ano fazem aí um concurso de startups, né? A partir dos alunos. Eu me lembro que eu participei em 2018, aí tinha uns alunos, então um negócio meio precário ainda. No ano seguinte, 2019, já apareceu coisa muito interessante, porque a universidade inteira se envolveu naquilo, com os professores, e participando daquilo. Aí você começa a perceber o seguinte: aí é um aluno que a família dele tem um Aras, então tinha um negócio para cavalo lá, depois de alguma competição, ou sei lá o que, tem que botar um gelo na perna do cavalo, aí inventou uma maneira, na tecnologia, para fazer aquilo de uma maneira específica. Tinha um outro na área de treinamento, na área de fisioterapia, que media a abertura pulmonar, colocando sensores aqui para medir a abertura pulmonar. Então, a partir da experiência familiar, pessoal de cada um deles, para fazer desenvolver a tecnologia, aí você percebe que esse é um caminho. Experiências pessoais, conhecimentos pessoais. Outra, a partir de empreendedores que têm conhecimento de tecnologia. Profundamente determinada com tecnologia, ele vai e a partir daí desenvolve a aplicação ou procura a aplicação que se cabe naquela tecnologia que ele domina. É o tipo de origem. Às vezes a partir das demandas ou das grandes empresas do órgão público que faz, porque muitas vezes as startups não conhecem como funciona alguma coisa por dentro, né, de uma empresa. Normalmente ele conhece alguma coisa que está em volta dele. Se ele não conhece como funciona o ArcelorMittal, o processo da ArcelorMittal lá dentro, como é que ele vai sacar alguma startup para fazer uma tecnologia específica daquilo? Então, se ele conhece aquilo, um desafio lançado pela empresa, que a empresa abre aquela informação para ele, é outra maneira de onde surgem essas empresas todas que eu listei aqui. Outra parte de spin-off de grandes empresas, né, que estão fazendo às vezes, dentro da empresa ela percebe, eu estava conversando com a grande empresa, por exemplo, que é de uma área que não tem nada a ver, aí desenvolveu um sistema lá dentro para recursos, para folha de pagamento, etc e tal, que pode ser um negócio que vai para o mercado inteiro. Aí destaca aquele pedacinho que eles desenvolveram internamente e vai para o mercado com aquele aplicativo novo. A partir de editais, tem um edital novo oferecendo $1 zilhão de dinheiro, todo mundo se interessa por aquele dinheiro e vai arranjar um jeito de se posicionar e fazer um startup daquele dinheiro para ser oferecido pela FAP, pela FINEP, por outras instituições. A partir daí, política industrial, que é a política industrial nova surgindo aí, sinalizando uma série de setores que o governo vai aplicar, vai soltar dinheiro para isso, etc. Você se anima com aquilo, opa, tem oportunidade aqui, eu vou me meter nisso. A partir da infraestrutura instalada, né? Você pega lá no Anil, a UFS colocou um supercomputador lá que para você treinar LLM, linguagem na área de inteligência artificial, você tem que ter um supercomputador do perto para treinar a aplicação. Então, se você tem um equipamento daquele, aí já surge a oportunidade, a possibilidade de você desenvolver alguma coisa disso. A partir das empresas de engenharia, que tem um projeto específico para fazer, uma empresa de engenharia Metalvix que eu citei ali, por exemplo, ela desenvolve aqueles wind fences para proteção de particulados na ArcelorMittal e a série de empresas do Brasil, para evitar que o vento sopre e levante aquela nuvem de poeira que afeta aqui toda a Grande Vitória. Aí desenvolveram a tecnologia de construção e sustentação daquelas torres que estão passando agora para a utilização daquilo em torres eólicas, a mesma tecnologia. Então, são origens a partir das empresas de engenharia. Pode ser a partir das vocações do Estado. Aí você tem logística, vocação, tem portos no Brasil, tem siderurgia, mineração, tem muita empresa. Quando você olha das empresas que eu entrevistei, por exemplo, sei lá, mais de 50%, 60% dela tem alguma coisa a ver com a ArcelorMittal.
Está sempre contratado pela ArcelorMittal para alguma coisa, eles contratam lá, a quantidade de empresas que eles lidam ali, a Vale também, Suzano também. Então, a partir dessa vocação natural, porque tem muita empresa que está por perto dessas empresas aqui, consegue perceber uma demanda e uma dor, uma necessidade dessas empresas, né? E aí você tem essas coisas do Espírito Santo, café, mamão, petróleo, a área ambiental puxa muito, porque as grandes empresas são as que puxam muito a área ambiental, então acaba aparecendo oportunidade de desenvolvimento dessa área. Ou pode ser a partir de grupo de competência específica, né? Inteligência artificial, tecnologia assistiva, fotônica, nanotecnologia, tem grupos específicos interessados nisso, acho que o Adito pode comentar melhor sobre isso depois, mas tem grupos que pouca gente conhece, mas que ali tem uma competência muito forte, né? Eu me lembro, convidado para assistir uma palestra sobre biossegurança na UFSC, com gente do mundo inteiro, e grandes empresas tecnológicas sobre biossegurança, aí descobri que o Espírito Santo é top na área de biossegurança do Brasil. Então, quem sabe disso? Pouca gente sabe que essas coisas existem, né? Mas que são oportunidades a partir dali, desde que trabalhado adequadamente, pode ser daqueles grupos, saiam negócios. E pode ser a partir de tendências sociais, envelhecimento, a população está ficando mais velha, então cabe tecnologia associada a isso. E a preocupação com o ESG, né, a preocupação com cada vez maior a personalização das coisas, cada vez mais você tem produtos personalizados, serviços personalizados, e por aí vai. Então a origem são diversas, né? E é difícil você dizer assim, a vocação nossa é essa. A vocação nossa talvez seja qualquer coisa, dependendo dessas coisas, iniciativas todas que acontecem, né? Como é que você limita isso? Vamos concentrar aqui, vamos concentrar o Estado numa vocação específica, ou vamos fazer o básico para deixar essas coisas acontecerem, né? Na área de metal mecânica, que eu diria que é uma vocação do Estado, porque as grandes empresas demandam muito trabalho na área de metal mecânico em geral, as grandes plantas industriais, e tem muita empresa que surgiu aqui como fornecedora dessas grandes plantas, né? Aí a gente percebe uma demanda, uma coisa que eu gosto de discutir esse assunto, é o seguinte: tem muita empresa na área de metal mecânica que presta serviços. A empresa diz assim, olha, eu quero um mecanismo aqui, uma empresa grande, um instrumento grande, um equipamento grande aqui, e sugere, aí vem uma empresa e desenvolve aquele equipamento, aquela máquina, aquele equipamento específico para aquela indústria, mas não é uma coisa seriada. Tem pouquíssimas empresas fazendo coisas seriadas aqui no Espírito Santo que possam ser a prova de crise, né? Dá uma crise no aço, dá uma crise no petróleo, dá uma crise na mineração e tal, as empresas todas que são fornecedoras mergulham no buraco sem ter o que fazer, né? Então se você consegue fazer produtos seriados em série, que você possa vender para o Brasil inteiro, exportar eventualmente, não, é uma coisa interessante, que é uma lacuna, uma coisa que falta aqui no Espírito Santo, você desenvolver uma indústria de produtos seriados. Pouquíssima gente tem, talvez a Fluid Controls tem alguma coisa na área de válvula de segurança, mas não é seriado ainda, é uma coisa personalizada, meio seriado. Não, mas não conheço, a não ser a Metalosa fazendo carrinho de mão para o Brasil inteiro, então tem umas coisas assim. Aí nós começamos ali, eu queria citar esse caso, que esse projeto lá nós fizemos no CDMEC, junto com a MCI, a Newton foi um dos jogadores ali aprovando, que a ideia no Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, que existe esse fórum aí há algum tempo, discutindo como é que as empresas capixabas podem oferecer serviços para a área de petróleo e gás, né? Então, algum tempo atrás foi feito um projeto que a Petrobras identificava, Petrobras daqui, do Espírito Santo particularmente, é um projeto daqui, identificava peças e componentes que poderiam ser desenvolvidos por empresas capixabas, né? Então está lá, localizava e disse, bom, essa aqui é muito sofisticada, essa aqui não dá, vai ter que ser uma multinacional mesmo, mas essa outra aqui está legal. Aí a Petrobras oferecia técnicos, oferecia tecnologia, apoio técnico, oferecia postos de petróleo para testar o produto, e você fazia nesse fórum e descobria, localizava empresas locais aqui capazes de fazer aquilo e acompanhava, o fórum acompanhava aquele projeto. Daí saíram alguns, bomba de fundo, centralizador de poço. Então as empresas que eles apresentavam aqui geraram umas 2 ou 3 empresas capixabas fazendo isso, produzindo esse tipo de coisa. A Etnov, que é a antiga Tecvix ali em Aracruz, celulose, na Aracruz, ali em Aracruz, e tem outras na área de petróleo que fizeram alguma coisa nessa área. Aí nós fizemos um projeto aqui, apoiado pela mobilização capixaba pela inovação, MCI,
que articula, né, que administra um fundo, o Fucitec, uma parte do Fucitec especificamente para projetos capixabas, e era um projeto semelhante. Nós vamos procurar com olheiros dentro das empresas, dos arranjos produtivos do Espírito Santo, quais são os equipamentos que eles usam que poderiam ser eventualmente transformados em produtos seriados, né? Você vai lá na indústria de móveis, por exemplo, eles usam um monte de equipamentos e máquinas, etc., que essas máquinas eventualmente você pode localizar uma delas que pode se transformar, pode ser feita por uma empresa local e eventualmente ter um mercado nacional ou até internacional, quem sabe, para vender especificamente para a área de móveis. Na área de mármore e granito pode ser a mesma coisa. Na área do agro pode ter a mesma coisa. Lá uma granja de galinha que tem lá um aquecedor, não sei das quantas, que poderia ser desenvolvido por equipamento local. Então nós vamos procurar isso aí para ver se desenvolve essas empresas de fabricação seriada aqui no Espírito Santo. Aqui, aí eu vou tentar dar visão aqui, eu não sei, não é uma coisa... Foi a tentativa de fim de semana de organizar as ideias de como é que esse ecossistema nosso tem evoluído ao longo do tempo, né? O que tem acontecido, até para a gente entender como é que as coisas se passam. Tem uma fase, não vou dizer que isso é definitivo não, porque certamente vai ter crítica em cima disso, mas houve a primeira fase das empresas de TI tradicionais, né? Empresas de TI tradicionais, década do século passado ainda, desenvolvendo projetos, tem uma série delas que fizeram muita coisa por aí, mas que eram empresas tradicionais na área de TI, fazendo seus aplicativos, aplicações normais, principalmente a partir para as grandes plantas industriais, ou fazer para o Banestes, ou para as empresas que existiam aqui, para o Bandes e para as grandes empresas. Aí começou a surgir essas iniciativas individuais, fazer uma startup aqui, outra ali e tal, ainda na virada do século aí, algumas empresas começando a fazer alguma coisa, umas a partir naquelas origens que eu citei ali, várias origens diferentes, né? Aí no início desse século XXI ali, dos 2000 e tal, começaram a pipocar algumas delas. O Abogai da vida, que faz a área de visão computacional, e uma outra empresa ainda nessa área de startups, aí eu acho que o PicPay de 2010, 2011, essa faixa, né? Algumas iniciativas específicas ainda localizadas, né? Quando chegou mais ou menos em, acho que 2018, 2017, quando as taxas de juros caíram de 14% para 2%, aí você percebeu o movimento dos investidores anjo, né? Que era pouco ainda, mas o sujeito é fácil. Nos Estados Unidos tem investidor anjo à vontade, porque lá a taxa de juros é baixa, baixíssima, é uma aplicação, o cara fica procurando o que fazer com o dinheiro dele. Ele vai para o mercado acionário, vai não sei o que mais, aí apareceu tecnologia, os caras entraram de solo. Aqui no Brasil é fácil ter 14% de juros no banco, né? Vai fazer o quê? Se arriscar com a startup, né? Quando chegou em 2018, essa queda de 2% deu uma animação. Eu senti isso na pele, amigos meus e tal. Como é que a gente faz esse negócio? Você que fala aí, onde é que a gente bota dinheiro nesse negócio aí? Começou a movimentação acontecendo. E aí você vê os investidores se movimentando, aí já começa a surgir mais aceleradoras, né? Procurando abrigar essas empresas, incubadoras. A quarta fase, vamos dizer assim, esses ambientes de inovação mais fortes aí. Aí você tem um Base 27 surgindo aí, 2020, você tem umas aceleradoras mais se destacando nessa área, você tem aí o surgimento da mobilização capixaba pela inovação, com teses específicas, com dinheiro aplicado para desenvolver startups. Aí na quinta fase, eu diria que é a movimentação das grandes empresas, né? Aí a inovação aberta acho que deu um gás também novo. As grandes empresas, normalmente elas faziam o seu desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento muito fechadas, né? Totalmente dentro fechada, segredo, segurança, segredo de investimento. Aí houve essa movimentação das startups no mundo inteiro, comendo pelas beiradas as grandes empresas. Elas perceberam o seguinte: se eu não me aproximar desse mundo, esse pessoal tem uma velocidade muito grande, não tem legado para administrar, não tem problema nenhum, vai, ainda mais com dinheiro investido agora, eles começam a comer pelas beiradas os seus negócios e tal. Então, como eu não consigo, grande empresa, não consigo ter as melhores pessoas do mundo aqui na minha empresa, eu vou abrir o meu problema para o mercado e vou deixar o mercado me ajudar a desenvolver meus problemas, né? Aí começaram a fazer isso, aí os hubs e labs aí, né? A ArcelorMittal lança um Inova
Inove-se, o programa Inove-se para isso, especificamente. Você pega uma Águia Branca fazendo o seu lab interno, um laboratório interno para desenvolvendo startups em volta dela. Aí começa a investir em empresas, né? Essas empresas investir, aplicar, abrir seus desafios. Aí surge o Findes Lab ali na Findes, que administra desafios feitos pelas grandes empresas. As grandes empresas pagam por isso, apresentam seus desafios e essas empresas, e eles localizam aí startups do Brasil inteiro capazes de desenvolver esses desafios. A grande empresa vai lá e escolhe, essa aqui é boa para mim, eu vou pegar ela aqui, ou eu vou investir nela, eu vou comprar o produto dela. Então essa inovação aberta deu uma movimentação no mercado, ao mesmo tempo que o Fundo Soberano que eu citei foi lançado, já tem 20 empresas aí, fez uma movimentação no mercado interessante. Eu acho que a sexta fase agora, a sexta fase é uma coisa que envolve muita academia em geral, chamada as Deep Techs, né? Para o pessoal percebeu que grande movimentação, grandes possibilidades de você fazer alguma coisa realmente nova é conseguir, a partir das bancadas dos pesquisadores, você conseguir desenvolver startups. Aí vem toda a problemática de como é que você faz isso, como é que como é que os professores e pesquisadores se transformam em empreendedores, né? Como é que os alunos se interessam. A gente percebe que tem uma movimentação grande dos alunos. Antigamente os alunos se formavam para querer trabalhar em alguma empresa. Na minha época, ninguém pensava em startup. Eu estudei para tentar ver como é que eu ia me encaixar numa empresa especificamente, que ia me contratar para fazer aquilo. Não nem passar pela cabeça montar uma startup de tecnologia, não era isso. Hoje em dia, os alunos, muitos deles já saem com essa ideia da cabeça. Eu não quero ser empregado, eu quero ser empregador, eu quero ser empresário, eu quero fazer o negócio. Então, me dá a sensação muitas vezes, que não sei se a experiência numérica mostra isso, mas que as deep techs que surgem na universidade surgem mais dos alunos do que dos professores, né? Talvez os alunos que surgem chamam o professor junto para entrar, mais até do que o professor. Então o trabalho maior seria para fazer com os alunos de pós-graduação, até do que com os professores, que eles puxam essas coisas. Então acho que a fase da deep tech está começando. O Sebrae tem um grande projeto nacional para desenvolver essas deep techs, para formar pesquisadores, para transformar pesquisadores em investidores. Fizeram um filtro aí de 1.000 empresas, lançaram um projeto chamado Sebrae Catalisa. 1.000 empresas se apresentaram, 1.000 startups, a partir de projetos de pesquisadores querendo desenvolver isso, né? Então, aí fizeram um filtro lá e selecionaram 150, essas 50 vão ser trabalhadas agora para poder, de alguma forma, elas irem realmente para o mercado, né? Elas têm que aprender, é outro mundo. Como é que você faz isso? Como é que você gerencia uma startup? Como é que você arranja financiamento? Como é que você se conecta com investidores, fundos de investimento ou investidores anjo? Então, essa empresa normalmente não sabe muito bem como é que lida com isso, né? Então, e as deep techs elas têm não só esse tipo de problema, mas é bom a gente classificar os tipos, né? Você pega uma deep tech, que sai bancada do pesquisador, mas é alguma coisa de software, é relativamente simples. Você é um computador e às vezes o grupo em volta daquele computador ali, com acesso devido, você desenvolve um monte de coisa. Quando você vai para a área de biotecnologia, que você precisa de laboratórios, na área de química, na área de nanotecnologia, você precisa de laboratório associado, começa a ficar mais caro, demora mais, não é uma coisa rápida que você faz o MVP, em um mês você está no mercado oferecendo coisa. Quer dizer, MVP na área de biotecnologia é uma coisa muito mais complicada de fazer. Você não pode fazer uma biotech na área de saúde, não, eu vou testar aqui, fazer como MVP, eu lanço no mercado, ver o que dá e volto, o que der errado eu volto. Na área de saúde você não pode fazer isso, você tem de ir para a Anvisa, né? Certificar que aquela coisa funciona, fazer 1000 testes e tal. É um mundo completamente diferente, que custa mais caro, que envolve mais gente, envolve um envolvimento maior de grana, né, de dinheiro para fazer isso. Então essas deep techs é um mundo que tem que ser explorado com todas as possibilidades dela, tem que ser mais explorado e mais entendido e mais trabalhado. Eu fiquei pensando o seguinte, uma coisa, a Tec Vitória foi a primeira incubadora aqui do Espírito Santo a partir de 95. Acho que um sucesso que eles tiveram foi criar o tal do escritório de projetos que eles fizeram ali. Quer dizer, escritório de projeto é o quê? Tem umas granas aí de todo FAPES, tem grana do FINEP, só para fazer um projeto daquele é trabalhoso, acompanhar o projeto daquele é trabalhoso, não fazer os relatórios todos, e dar um problema, você tem de refazer, você tem de mudar o rumo do projeto, não? E
E eles fizeram ali um escritório de projeto com pessoas capazes de desenvolver o projeto e acompanhar para a pessoa, porque a startup também não tem nenhum. Quando ela está iniciando ali, não tem nenhum apoio específico, não sabe nem como é que faz aquilo, não sabe nem que existe esse dinheiro, né? Então, o escritório de projeto foi um negócio legal que aconteceu. Aí, eu fico imaginando que uma das coisas básicas, quando eu falei de vocação, né? Será que é vocação ou a gente deve ter uma infraestrutura básica de apoio para quem surgir, de onde vier, daquelas origens todas que eu citei aqui? Vamos fazer um escritório de projetos que possa apoiar isso, apoio da elaboração de projetos, os editais que estão por aí. Tem um monte de edital e as pessoas às vezes nem sabem que aquilo existe, não estão acompanhando, não tem informação, não sabe como é que faz, se perde. Não? Aí você tem, a Petrobras tem dinheiro à vontade, dinheiro de royalties de participação especial que apoia empresas e apoia universidades. As universidades, algumas delas já sabem disso e vão atrás. Agora as empresas também têm possibilidade de apoiar diretamente, não sabem nem o caminho para fazer aquilo. Se você tiver estrutura que apoie isso, eu acho que dinheiro é vontade de ter aí, um monte de dinheiro. E falta gente para fazer e para conseguir. Pega aquele edital que eu comentei do Sebrae. O Sebrae selecionou das 1.150 empresas, tem 2 do Espírito Santo só, em 150, né? Se houvesse um trabalho mais adequado, mais articulado para fazer isso, você podia colocar 30 empresas, 30 startups nesse mundo de apoiar e conseguir dinheiro, conseguir recursos, conseguir apoio, né? Mas falta essa articulação que as empresas não sabem nem como é que chega lá nesses projetos. Os projetos MCI, da mobilização capixaba mobilização capixaba pela informação, MCI. Inovação. Como é que apoia esse projeto? Como é que faz o projeto junto para desenvolver alguma coisa que tem a ver com isso? Esse escritório de projeto podia fazer uma coisa dessa. Quando eu falei de inovação aberta, não é só as empresas daqui que fazem isso, não. Empresas do Brasil e do mundo estão fazendo isso direto. Você vê toda hora, a Gerdau está fazendo inovação aberta, lançando desafios. A CSN fazendo desafios não sei aonde. Né? Empresas do Brasil inteiro lançando seus desafios específicos a partir dos seus dores, dos seus problemas, chamando empresas que queiram desenvolver aquela solução. Então, o escritório que possa divulgar essa informação, que possa mostrar como é que faz, acompanhar, fazer a conexão com essas empresas, que as informações estão por aí, precisa achar e ter um canal de acesso e divulgação disso. Outra coisa, apoia a negociação com investidores, né? A empresa até tem que negociar com o fundo, aí tem toda uma problemática. Como é que você negocia? O fundo tem suas teses, suas restrições específicas. A startup entra de peito aberto daquele, não sabe como é que negocia aquilo. Tem várias cláusulas que têm que ser cumpridas, de metas específicas, como é que acompanha aquilo, como é que atende, né? A parte de biotech, por exemplo, agendamento de laboratório. Tem laboratórios aí, várias universidades. Como é que você usa aquilo? Que você faz essa conexão com os laboratórios para a área de química, de biotech, as áreas mais pesadas principalmente, né? E essa conexão com os NITs, né? Com os núcleos de inovação tecnológica das universidades que possam fazer essa área de patente, de conexão, né, das empresas com o mercado. E esse laboratório que eu imaginaria que pudesse ser feito aqui nessa base, na cidade de inovação, poder fazer essa base e ter uma, independente de uma vocação especificamente, possa ter essa infraestrutura básica para oferecer para as empresas. Hoje em dia, esse mundo da investimento, por exemplo, é um mundo que cresceu muito, tem todo tipo de, né, investidores anjo entrando, fundos de venture capital, corporate venture capital, são as empresas, grandes empresas fazendo fundos específicos para investir em empresas que têm a ver com o negócio delas, né? Os venture builders, né, empresas que constituem novas empresas, né? Uma venture builder é uma empresa que eventualmente vai para dentro de uma grande empresa, articular e localizar spin-offs, empresas pequenas que possam surgir dali da empresa e lançar para o mercado aquilo, administrar esse processo. Aceleradoras, incubadoras, hubs de outros estados, né? É importante a gente ter conexão com o Porto Digital, com Santa Catarina, com o pessoal que faz lá, porque aí você tem troca de figurinha, né? Troca de investidores. Essas conexões estão em algum lugar, de alguma forma, que pudesse trazer essa informação para o pessoal. Aí eu fico imaginando o último slide aqui, né? Eu fico imaginando como palpite aqui da Cidade de Inovação, certamente vocês já discutiram isso, mas
aqui de alguma forma abrigar aquela hélice múltipla, né? Eram 3, viraram 5, 7, agora o pessoal fala em 9, né? As hélices, academia, governo, empresários, pequena empresa, investidores, governo, instituições em geral, todo mundo de uma forma tem uma conexão que tem a ver com esse mundo da tecnologia. Será que isso aqui seria o parque tecnológico sonhado por nós há muito tempo atrás? Muitas discussões houve aqui sobre o parque tecnológico, que seria na região de Goiabeiras, como outros estados têm, um local específico. Aqui talvez, eu não sei se cabe, mas um parque tecnológico, além das empresas, das startups, dos investidores, todo mundo junto ali, como uma coisa que eu imagino, normalmente ela também abriga trazer empresas para montar seus centros aqui, né? O Porto Digital tem, não sei, laboratórios de empresas específicas, chegam lá e se instalam lá dentro para desenvolver alguma coisa. Você pode, a Google pode ir lá para dentro, a Microsoft desenvolver software lá dentro, sei lá quem, ou alguma empresa que cria. Não sei se aqui caberia, poderia ser também com essa lógica do parque, inclusive atraindo empresas aqui para dentro. Então esse apoio ao empreendedorismo na academia, difusão ainda maior do problema do empreendedorismo dentro da academia, podia ser um papel aqui feito, agendamento de laboratórios, esse escritório de projetos como eu citei, ter aqui dentro ambientes, ter realmente incubadores, aceleradores, que as empresas se instalem aqui, né? Oferecer infraestrutura, será que cabe fazer um laboratório aqui? De alguma coisa, pode ser que algum outro laboratório caiba, então a conexão com os laboratórios que já existem, né? Para poder as empresas que se instalam aqui poder ter acesso a um laboratório para desenvolver alguma coisa. Eu sinto isso, eu estou apoiando uma empresa de química e ela não tem, quer fazer uma planta piloto, vai fazer aonde? A planta piloto para testar o produto dela e ela não tem como, aí estamos discutindo com a Suzano, como é que faz isso lá na planta piloto? Não, mas custa 200 mil, 300 mil fazer uma planta piloto aqui numa empresa não sei aonde, mas não tem dinheiro. Então, esse tipo de apoio é uma coisa que, não, se você fizer essa articulação, o dinheiro existe, as plantas existem, né, as pessoas existem, o conhecimento existe, basta conectar e saber onde é que está e ajudar a empresa a chegar lá e fazer essas coisas acontecerem. Uma coisa importante, circulação de informações, informação sobre editais, informação sobre tecnologia, informações do que se passa no Brasil e no mundo, seminários, eventos, certamente isso é uma coisa naturalmente que seria feita por aqui. As conexões dentro do Espírito Santo, conexões fora do Estado, Brasil exterior, a abertura para a comunidade, que é uma demanda específica de fazer uma articulação com a comunidade, botar um museu de tecnologia aqui, montar exposições, trazer as crianças para circularem e conhecerem as coisas que acontecem em tecnologia. Essa é uma coisa. Esse programa de treinamento, né? Certamente é uma coisa de abertura para o mundo e, eventualmente, a prestação de serviço do centro aqui. Aí eu não sei como é que seria, como é que poderia ser em relação às empresas que já estão aqui ou a própria cidade da inovação com a sua estrutura de governança prestando serviço prestando serviço em geral na área de tecnologia. Mas, enfim, são ideias gerais, na ideia geral de ser isso aqui uma infraestrutura de apoio, né? Se quiser fazer tudo dentro de casa com a logística, com uma vocação específica, ou vamos fazer infraestrutura para quem quiser, que tiver alguma coisa de tecnologia, poder ficar aqui, é uma coisa múltipla em relação ao conteúdo, ao que se faz, né? O que é possível fazer. Vamos fazer infraestrutura e oferecer para todo mundo, ou vamos desenvolver uma vocação específica? Eu sou mais pela primeira, de ter uma infraestrutura de oferecimento aí. Ok? É isso aí. Obrigado. Muito bom. Eu gostei muito.